Oi, pessoal. Então, estou aqui para gravar mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero deixar uma mensagem, na verdade, sobre algumas coisas que eu tenho refletido, né, sobre a vida mesmo, assim, um pouco de reflexão. Vamos lá, um vídeo de coach. É, eu tenho pensado muito sobre como que a vida nos prepara para viver determinadas situações, né? Eu tenho compartilhado com vocês sobre o diagnóstico da esclerose sistêmica, sobre o tratamento e tudo mais. E hoje eu queria falar um pouco sobre como eu tenho percebido, não só nessa situação em específica, mas tem ficado muito claro nesse momento que eu estou vivendo, que a vida ela vai nos preparando para as coisas que a gente precisa enfrentar. Se a gente prestar atenção, se a gente observar, a gente vai recebendo sinais, a gente vai recebendo orientações, a gente vai recebendo preparação mesmo para enfrentar determinadas situações que se apresentam na nossa vida. Então, eu observo com muita clareza que isso tem acontecido, que eu tenho sido preparada para viver esse momento que eu estou vivendo agora. Porque há vários meses, né, atrás, especificamente no caso da doença em si, do diagnóstico, a vida inteira eu entendo que, tipo, a forma como eu tô reagindo agora, como eu tô me posicionando, como eu tô tentando enfrentar essa situação, é muito de como eu fui sendo preparada ao longo da vida para isso, né? Primeiro porque eu tenho uma mãe que é extremamente positiva em tudo na vida, então ela passou muito isso pra gente. Em todas as situações que a gente passava na vida, ela não deixava a gente, muitas vezes até ela não deixava a gente nem sentir, né? Eu não podia nem sentir. Era num nível assim mais alto de assim, você não pode nem ter tempo para sentir, para ficar triste, nada. Você tem que ir embora, que enfrentar, porque a vida é assim mesmo, porque as dificuldades aparecem e a gente tem que ser forte e a gente tem que ir para cima e tal. E é, mas assim, ela sempre passou muita positividade pra gente nesse sentido, né, desse olhar positivo para a vida, de que as coisas acontecem, mas que elas podem ser vistas por um ângulo positivo, né? Não, você não precisa, não é porque a situação é ruim ou tá difícil que isso vai ser pro seu mal. Pode ser que isso te traga benefícios. Você pode, dependendo da forma como você encara as situações, pode ser que você saia dessa situação uma pessoa melhor do que quando você entrou. Inclusive, tem vários estudos, né, na área da psicologia positiva, por exemplo, que mostram que a forma como as pessoas enfrentam as situações definem, né, o resultado que elas vão obter na vida. Então, por exemplo, tem gente que passa por uma determinada situação ruim e se entrega e tende e pode ficar muito pior do que do que antes. Tem outras pessoas que enfrentam normal e passa e continua no mesmo ritmo, e tem outras pessoas que, quando estão diante de uma situação difícil, se superam, né? E passam por essa situação e saem melhor e saem, se reinventam. Quantas vezes a gente já ouviu exemplos, por exemplo, de pessoas que sofrem um acidente, que passam por uma doença grave, um câncer, alguma coisa assim, uma perda familiar, ou perdem um emprego, ou um problema financeiro grave, e se reinventam, e depois falam assim, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque depois daquilo eu passei a ter outra postura diante da vida, eu passei a valorizar as coisas que realmente importam, eu passei a valorizar mais a minha família, eu passei a valorizar mais a minha vida, né? A gente ouve muitas histórias como essas. E a gente vê e conhece também exemplo de pessoas que passam por situações difíceis e que não conseguem superar aquilo e às vezes ficam o resto da vida sofrendo
por aquele problema, se lamentando por aquilo, e aquilo vai desencadeando uma série de outras coisas mais difíceis, e enfim, a pessoa se arrasta para o resto da vida. Não estou dizendo que uma coisa é certa e a outra é errada, que uma coisa, cada um sabe de si, cada um tem a sua história, cada um tem as suas possibilidades. Às vezes, a pessoa que não consegue superar, ela não teve, né, possibilidades, recursos, para isso, então cada um é cada um. Mas às vezes também falta, às vezes faltou alguém que falasse, sabe? Faltou um direcionamento que dissesse, olha, você não precisa ficar assim nessa situação para sempre, você pode sair, né? Há outras possibilidades, há luz, sabe? Há caminhos diferentes, porque às vezes a gente fica enxergando, ah não, agora é isso, agora eu vou ter que viver assim, agora aconteceu isso, não vai ter que ser assim, vou ter que ficar nessa situação difícil, não vai ter jeito, nananã, e às vezes faltou só alguém que dissesse assim, olha aqui do lado, sabe? Olha isso daqui, tem outro caminho, olha, tem outra possibilidade. Então, é muito, eu acho, que ter essa possibilidade de ver, né, de buscar, ou ter alguém que mostre outros caminhos, outras formas, pode às vezes trazer luz para alguém, né, que tá ali achando que é só aquilo, que agora pronto, acabou a vida, vai ser assim, e vai ter que viver assim, se conformar de ser infeliz, e de ser triste, e de sofrer pro resto da vida, porque não tem outra alternativa, né? Tem um experimento desses de psicologia positiva que exemplifica bem isso, né? É um experimento da década de 60, antigo, até. Eles faziam esses estudos com cachorros e eles condicionaram os cachorros a receberem choque. Então, eles colocaram os cachorros numa caixa e davam choque nos cachorros. E no primeiro momento, os cachorros tentavam sair da caixa, se movimentavam, não sei o quê, né, quando recebiam choque, mas eles foram sendo condicionados e foram entendendo que eles não conseguiam sair daquela situação e começaram a aceitar aquele choque e ficar quieto, tomar choque e ficar quieto. Aí, numa segunda etapa do experimento, os pesquisadores colocaram os cachorros numa caixa que tinha uma passagem para uma segunda caixa. E essa passagem era super fácil, era só o cachorro levantar, passar para o lado. Na primeira caixa, quando os cachorros estavam, eles tomavam choque. Se eles levantassem e fossem para a segunda caixa, eles não tomavam mais choque, era só levantar e ir para a segunda caixa. E aí o que aconteceu? Eles deram choque nos cachorros e os cachorros simplesmente ficaram deitados tomando choque, porque eles já tinham sido condicionados no primeiro experimento para essa situação e eles tinham entendido que não adiantava eles fazerem nada, que eles não iam sair dessa situação. Então, muitas vezes na vida é isso que acontece, a gente passa por uma situação, a gente tenta alguma coisa, não dá certo, e aí a gente vai se conformando e vai se condicionando a ficar naquela situação, e às vezes a solução era só ir para o lado. Então eu acho que esse experimento ele deixa essa mensagem, né? Às vezes a gente não se conformar, não se condicionar, pode ser que a solução, que a saída esteja do lado, e a gente simplesmente não está enxergando. Então, voltando, né, me distanciei um pouco do assunto, voltando para a história de que a vida vai nos preparando, eu percebo que eu fui sendo preparada porque, por exemplo, eu me formei em biologia, né, daí depois eu fiz mestrado e doutorado em fisiologia e bioquímica de plantas, e na minha pós-graduação eu trabalhei o tempo inteiro na pós-graduação, já dentro de uma abordagem científica mais, de um olhar mais integrativo para a planta, né? Mais holístico para a planta, de uma ciência que não olhasse de forma fragmentada para o ser vivo planta, mas que compreendesse a planta com o meio ambiente do qual ela faz parte, como que ela interage com esse meio, como que o meio interfere no organismo da planta e vice-versa, e das plantas com outras plantas e com outros seres vivos. Então,
eu já fui sendo trabalhada para ter esse olhar integrativo. Então, quando eu me deparei com um problema de saúde, como que eu estou vivendo agora, não me fazia sentido, não fazia sentido, eu não me conformava com essa abordagem mecanicista, né, reducionista, de olhar para as partes. Se para a abordagem no contexto da ciência vegetal isso já está mudando, imagine para uma abordagem no contexto das ciências médicas, né? Então, isso me trouxe essa inconformação de não aceitar um tratamento que fosse simplesmente medicamentoso e que não levasse em consideração o todo, né? Porque eu já tinha essa base. Então, acho que até isso, até a formação que eu fui tendo ao longo da vida, foi me construindo para que eu, diante dessa situação, não ficasse conformada de receber um diagnóstico e de receber um tratamento puramente medicamentoso, mas que eu fosse em busca de outras possibilidades. E ainda estou nesse processo de busca, né? Ainda não sei o que vai aparecer, o que eu vou encontrar, mas ainda estou nesse processo. Outra coisa também, né? Até para eu estar agora aqui me propondo a compartilhar essas informações que eu tenho conseguido, que eu estou estudando e aprendendo, né? A minha formação me dá essa facilidade. Então, por exemplo, eu consigo ler os artigos, embora eu seja da área das ciências vegetais, eu consigo ler os artigos e compreender os processos metabólicos, bioquímicos, fisiológicos, porque é a minha área de estudo. Então, muda célula animal, célula vegetal, mas os mecanismos são os mesmos. Então, para mim, é relativamente simples ler os artigos e compreender, né? E eu sei que para outras pessoas, não, elas precisam, né, das informações mais mastigadas para poder compreender. Então, isso também me ajuda a ter um posicionamento de buscar, né, mais informações e até de poder ajudar outras pessoas trocando as informações, porque eu consigo ler, compreender isso por ter já uma formação nesse sentido e traduzir, às vezes, isso numa linguagem mais simples. Então, é mais uma coisa que eu percebo de que eu fui sendo preparada para estar vivendo esse momento, né? E daí, algum tempo atrás, esse ano já, de 2020, eu estava relendo alguns livros da Bíblia e eu fui ler o livro de Samuel. O livro de Samuel, o Samuel 1, conta a história de Davi, né? E a história de Davi é muito famosa. E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo falando um pouco dessa história, porque eu acho que ilustra bem isso, como a vida, Deus, né, o universo, não sei o que você acredita, vai nos preparando, vai nos dando as ferramentas que a gente precisa para passar pelas situações que a gente vai passar na vida. E eu já tinha visto e ouvido e lido várias vezes sobre a história de Davi, como eu acredito que a maior parte das pessoas do mundo ocidental, né, que conhecem a Bíblia já viram. E nessa última leitura que eu fiz, eu atentei para uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção e nunca tinha ouvido, nem visto ninguém evidenciar. Não vou aqui detalhar toda a história, né? Mas todo mundo sabe, Davi era pastor de ovelhas, era o último filho de uma família grande e tudo mais, e era tido como o menos importante, né? Ele era raquítico, pequeno, fraco, e ele cuidava lá das ovelhas do pai dele, e era pastor de ovelhas a vida inteira. E aí, o povo de Israel, né, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus, e os irmãos de Davi eram soldados e foram convocados para a batalha, né, para lutar contra os filisteus. E aí, em um determinado momento, o pai de Davi fala: olha, Davi, você vai ter que ir lá no campo de batalha levar alguns suprimentos para os seus irmãos que estão lá guerreando contra os filisteus. Então, né, Davi, super curioso, chega lá no campo de batalha e começa a perceber que tinha uma tensão, que estava acontecendo alguma coisa. E, na verdade, os israelitas estavam extremamente preocupados porque tinha um gigante do que fazia parte do exército dos filisteus, e eles iam ter que enfrentar esse gigante que era o temeroso Golias, né?
E aí Davi vai perguntar, vai conversar, vai tentar entender o que está acontecendo, e aí começa a perguntar aos soldados o que está acontecendo, e os irmãos dele falam para ele ir embora, que ele está se metendo em um assunto que não é da conta dele, que ele está sendo muito intrometido, que ele tem que ir embora, mas Davi, muito cheio de si, né, muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito Santo que ele era, né, ele tinha essa clareza de quem ele era, e ele tinha clareza do divino que existia nele, da conexão que ele tinha com Deus, com o divino. Né? Isso é uma coisa extremamente importante, né? Que muitas vezes a gente vai perdendo, né? Todos nós temos um divino que há em nós, né? Que é a força divina que está em cada um de nós. E aí a gente vai perdendo a conexão com esse divino muitas vezes ao longo da nossa vida. E quando a gente perde a conexão com esse divino, a gente se distancia da nossa essência, a gente se distancia de quem a gente realmente é. E aí a gente esquece da força que a gente tem. E aí a gente perde a noção de que a gente pode enfrentar as coisas, de que a gente já está preparado para enfrentar as coisas. Mas Davi, ele tinha essa conexão muito clara com Deus, e ele sabia muito bem quem ele era. Então, o que vinha de fora, o que as pessoas falavam, não abalava. E aí, Davi fala, né, resumindo a história aqui para ser mais rápido, Davi fala que vai lá, vai enfrentar Golias. Não, eu vou enfrentar, vocês estão com medo? Eu vou lá, eu vou enfrentar Golias. E todo mundo, que louco, gente. Quem que esse menino acha que é? Mas, né, vamos deixar ele quer ir? Deixa ele ir, no mínimo a gente vai ganhar tempo. Porque vai distrair lá o gigante, vai morrer mesmo, mas vai lá distrair o gigante, e a gente ganha mais um tempo para pensar em alguma estratégia para enfrentar esses filisteus. E aí Davi vai lá, mandam chamar o rei Saul, Davi fala, vou enfrentar Golias, vou lá, vou enfrentar e tudo mais. E o rei vai e faz, então tá bom, então você vai, promete lá uma recompensa para Davi se ele conseguir matar Golias, sem acreditar, né, que ele vai conseguir. E aí Davi vai lá e o rei pega a armadura dele, né, de soldado, e põe em Davi, e pega a espada dele e dá a Davi. E essa é a parte que eu achei mais interessante da história, para a qual eu nunca tinha atentado. Porque na hora que ele coloca a armadura dele em Davi, Davi pequeno, magrelo, ele coloca aquela armadura de ferro, né, sei lá qual que era o metal, pesada, que pesava em torno de 50 quilos, Davi veste aquilo lá e não consegue nem se mexer, não consegue nem sair do canto. Não consegue nem erguer a espada, tão pesada que é a espada. Ele era um pastor de ovelha, ele usava estilingue, né, pedras para cuidar das ovelhas, um cajado. Embora ele já tivesse matado leões e ursos para defender suas ovelhas, ele não era um soldado, ele não era acostumado a usar roupa de guerra nem armas de guerra. E o que Davi, muito sábio e muito ciente de quem ele era, faz? Né? Ele diz, não vou usar isso não, tá doido? Consigo nem andar com isso daqui, como é que eu vou lutar contra um gigante com essa armadura se eu não consigo nem me mexer com isso daqui? Né? Como é que eu vou usar essa espada se eu nunca usei uma espada na vida? Não, eu vou lutar com as minhas armas, eu vou lutar com as minhas ferramentas, eu vou lutar com aquilo que me foi dado a vida inteira, com aquilo que me foi sendo ensinado a vida inteira. Olha que coisa fenomenal, gente. Olha que clareza de quem ele realmente era, né? Da essência, de qual eram as potencialidades dele. Não é com as armas dos outros que a gente luta as nossas batalhas. É com as nossas armas. Porque Deus já nos preparou, a vida já nos preparou para isso. Sabe? É isso que eu queria dizer. É nesse ponto que eu queria chegar. Porque eu acho que essa mensagem foi muito clara para mim quando eu li, de que Deus já nos preparou, a gente já tem, você já tem, independente da situação que você está passando na sua vida, seja enfrentando uma doença, uma perda, um problema financeiro, enfim, independente da situação que você esteja passando, acredite, você tem recursos para lidar com isso. E não é usando as armas dos outros. Muitas vezes a gente está tão desconecto de quem a gente realmente é, a gente está tão longe da nossa essência, que todas as vozes que vêm de fora interferem e a gente acha que usando a arma do outro, que usando o que o outro tem, vai funcionar pra gente. Não vai, não. É a sua história.
é a sua história que te preparou. É os passos que você deu até aqui que te prepararam para enfrentar isso. Então, descubra quais são as suas armas, descubra quais são as suas potencialidades, descubra onde que está essa força, porque você tem essa força, ela está dentro de você. Você só precisa se conectar com ela para conseguir colocar ela em prática. Então, Davi faz isso, ele tem clareza disso, de qual era a potencialidade dele. Ele era pastor de ovelhas e foi sendo pastor de ovelhas que ele foi treinado para derrubar Golias. Nenhum daqueles soldados que estavam lá, que tinham batalhado em várias guerras, estava preparado para derrubar Golias. Quem estava preparado para derrubar Golias era Davi. E ele foi preparado para derrubar Golias sendo pastor de ovelhas, não foi sendo soldado. Então, se você tem um Golias para enfrentar, saiba que a sua vida, sendo pastor de ovelhas, te preparou para enfrentar esse Golias. E você vai pegar as suas arminhas, vai pegar as suas pedrinhas e você vai lá e vai derrubar esse gigante. Então, é só você acreditar que você pode, é só você estar coeso, estar conectado com a sua essência, com a sua força interior, com o divino que há em você, que você vai encontrar a forma e a maneira de lidar com isso, tá? Então, era essa mensagem que eu queria deixar nesse vídeo e até o próximo.